Estamos aqui em mais um episódio, Pode Ouvir, e eu já estou muito contente com a sua presença. Toda história merece ser compartilhada para edificar o seu coração. E essa história construída nesse episódio é sensacional. Eu estou aqui com uma convidada que é a apóstola Maiara Rios, e ela, tem aí as suas referências como escritora, mentora, uma analista de comportamentos temperamentais, mas o Senhor, na verdade, reconhece ela como uma labareda, uma tocha, um avivamento, uma alegria na terra. Bem-vinda! Amém, pastora. É uma honra estar aqui com você, com cada pessoa que vai ouvir também. A minha oração é para que cada palavra, que sai da nossa boca venha ser como uma flecha e acertar o alvo do Senhor nesse dia. Eu confesso que eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Olha, a gente tentou alinhar essa agenda até que enfim deu tudo certo, não é? Glória de Deus, foi verdade. Eu falei pro meu esposo, hoje vai, em nome de Jesus. Porque o compromisso da apóstola é muito grande e responsabilidade. Eu ali acompanho, já tem alguns anos, e agora mais de pertinho, e eu sei o quanto ela é comprometida com filhos de Deus. Amém. E esse propósito se tornou muito maior. E aí o pastoreio, o cuidado com as ovelhas e os projetos que nascem no coração de Deus colocados aí no seu coração começaram a fazer tanto sentido que você pega a estrada e pega os rios. Sim, verdade. Eu brinco que a gente que realmente tá ali obedecendo ao Senhor, a gente vai sem uma certeza que vai voltar. Isso é missão, Então, às vezes vai pelas estradas, de avião, mas também vai de rabeta, de canoa, O importante é obedecer ao Senhor. Amém. Olha só, convido você a permanecer aqui, sabe por quê? Nós vamos falar de várias fases, de vários momentos, e tudo tem uma história, E o programa de hoje vai falar de uma paternidade, Vivendo a paternidade do reino. E nas fases da apóstola, que tem muita contribuição para edificar o nosso coração, tem um momento que ela vai falar da parte que o Senhor deu a ela como escritora, a parte da qual o Senhor ordenou ela como pastora, e a responsabilidade de cuidar da alma também, Sim, porque os temperamentos... Eu estava falando justamente sobre isso com meu esposo, A gente vendo quantas pessoas estão sofrendo de mal de Parkinson. Minha avó, infelizmente, morreu disso. E eu ouvi, do médico falar que foi justamente por ela reter muitas emoções, Pastora, desde 19 anos no campo ministerial, no interior. Então, ela aguentou muita coisa. E quando teve uma hora que o sistema nervoso dela já não aguentou, não suportou mais. Então, a gente precisa muito falar sobre isso, sobre o quanto a gente precisa ter o equilíbrio, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos deu espírito de equilíbrio, Então, corpo, alma e espírito precisam estar equilibrados através do Espírito de Deus na nossa vida. Amém. E eu não tenho dúvida que o Senhor capacitou você com porções diferenciadas. E aí, hoje eu vou ser edificada e muitas pessoas que vão acompanhar vão conhecer essa história. A paternidade. O Senhor, Ele sempre dá o nome, mas Ele também sempre nos traz um versículo, a palavra de Deus, que vem da inspiração de cada episódio. E sabe o que Ele falou quando eu disse assim, a apóstola Maiara vai vir, Senhor? E aí, o que é? Aí ele deu uma palavra que está em Salmos 27, versículo 10. Muito conhecida. Sim, eu falo dele no meu livro. Então, olha o que o Senhor diz. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Nós estamos falando, de sermos aconchegados. Como é bom, você nascer numa família que você é bem-vindo. Aliás, a apóstola é mãe de 3. Sim, 3 meninas. 3 meninas. Eu me identifico muito, tá? Porque eu sou, de uma família de 3 meninas. Eu sou a do meio. A apóstola tem 2 gêmeas e agora chegando uma princesa, Então, vivendo esse momento e que o Senhor está cuidando, guardando. Amém. Mas criança, ela sabe reconhecer isso muito bem porque ela precisa ter a presença desse referencial. Na sua vida, como é que foi isso? Nossa, quando você falou esse versículo, é algo que marca muito, que é um dos capítulos do meu livro, que eu escrevi, e que fala exatamente sobre a importância, a responsabilidade que Deus dá aos pais, de educar. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e a palavra no original é treinar.
Então, a responsabilidade dos pais de treinar os filhos no caminho do Senhor, né? E, infelizmente, eu não tive uma presença paterna devido à separação dos meus pais quando eu tinha 6 anos. Eles eram cristãos, né, estavam na casa de Deus, porém eles passavam por problemas num casamento que uma criança de 6 anos, você não consegue imaginar, né? Sabe que tá acontecendo alguma coisa na família, mas não sabe o que é. E eu lembro muito bem, até conto um pouquinho no meu livro como foi, que minha mãe chegou comigo e falou assim, vamos arrumar as coisas, eu vou deixar você na casa da sua avó. E eu tinha minha irmã de 2 anos, meu irmão de 8 anos, e a gente começou a arrumar as coisas achando que ia passar um dia na casa da avó, uns dias, mas nunca imaginava que era um abandono. E aí a gente chegou lá, a minha avó, eu lembro que ela pegou minha mãe no canto e disse, não faça isso, você vai se arrepender. Quando ela falou isso, eu falei, opa, já é alguma coisa séria, né? Minha avó tá pedindo alguma coisa pra minha mãe não fazer. E ali meu irmão de 8 anos, mas minha irmã de 2, brincando, não sem entender nada. Quando de repente chega um motoqueiro, eu morava no interior, né? Interior é só moto, né? Quem é do interior aqui sabe o que eu tô falando. E aí chegou o motoqueiro, pegou ela, foi embora e eu saí correndo, né? Me agarrei nas pernas dela. E aí, sabe quando você chota aqueles cachorrinhos, né? Ela falou assim, me larga, eu preciso ser feliz e vocês não deixam. E foi uma palavra assim que me marcou durante muito tempo da minha vida, porque sempre me lembrava dessa palavra, me larga, né? Eu preciso ser feliz e vocês não deixam. E aí foi embora. Então, assim, naquele momento foi embora a luz da casa. A minha avó pega, né, nós 3 na mão e diz assim, a gente vai orar. Vocês creem que Deus pode restituir a família de vocês? E eu não estava entendendo nada, eu só disse, eu creio, vovó, eu creio. E a gente começou a orar, logo depois chegou meu pai, transtornado com a situação, e ele falou assim, a partir de hoje vocês vão morar com a avó de vocês, que eu vou morar com a minha mãe. E então, assim, foi 2 abandonos no mesmo dia, da mãe e do pai. Então, a mãe passou a ser só alguém conhecido. Eu vi ela no interior, né? E realmente Satanás veio para destruir a família e a vida dela, porque ela começou a ir pro bar, sabe? Começou a fazer coisas erradas. E eu começava a ver minha mãe nos bares da cidade jogada. Então, a minha mãe passou a ser só uma conhecida, só dava tchau para ela, né? Não tinha mais nenhum convívio. Vínculo. E o meu pai, então, só ia de vez em quando e deixou totalmente na mão dos meus avós. Foi quando o Senhor ministrou ao meu coração sobre os Mardoqueus, né? Que para toda Esté sempre haverá um Mardoqueu. Que às vezes a gente fica tão machucado com o abandono, com a rejeição, que a gente não consegue olhar o amor de Deus revelado através de pessoas. Então, assim, eu posso dizer para você, fui abandonada pelos meus pais? Fui. Mas o Senhor usou a vida dos meus avós para cuidarem da gente, sabe? Na limitação deles, eles deram o melhor. Então, eu olhei para a Bíblia e eu vi a paternidade de Deus revelada. Eu digo que, eu sempre falo, né? Eu era uma órfã e hoje eu sou filha de todos os títulos que alguém pode me dar. Filha de Deus. Órfão de pais vivos, sim, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque muitas pessoas acham que só tem órfãos de pais que morreram, né? Mas não, e tá aumentando a cada dia. Depois, quando eu escrevi meu livro, eu fiz uma pesquisa sobre órfãos. E eu descobri que há uma geração de órfãos de pais ausentes, muito grande. E há eu posso dizer, uma lacuna na vida desses jovens, na vida dessas pessoas, que outrora, se eles não forem curados, eles vão replicar nos filhos inconscientes. Eles vão acabar fazendo a mesma coisa sem perceber, né? Então, a gente fala tanto sobre a inteligência emocional e amém, mas tá tudo na palavra. Tudo, pastora. Da minha libertação da orfandade, da rejeição, do abandono, da carência que todo abandonado tem, uma carência. A moça, ela pode se jogar num relacionamento, sabe? O rapaz da mesma maneira, ou até em vícios para querer suprir essa carência. Tudo o Senhor me libertou através da palavra. E assim, é um ponto que a maioria não gosta de conversar. Sim. Porque dói. E é algo que o Senhor ministrou muito forte no meu coração, que nós precisamos trazer à luz. A Bíblia fala que se a gente confessar os pecados uns aos outros, nós seremos curados. Ou seja, quando eu confesso para Deus, eu sou perdoada. E quando eu confesso para o meu irmão, eu sou curada. Então a gente precisa trazer à luz
trazer para fora. E hoje eu falo isso sem dor nenhuma, sabe? Às vezes as pessoas, nossa, você teve coragem de escrever um livro falando isso. E eu falei, nossa, para mim hoje, a minha mãe é uma das minhas maiores intercessoras. Depois de 10 anos, eles se separaram quando eu tinha 6, né? E nos abandonaram. Mas com 16 anos eles voltaram, reconstruíram a família e hoje eles são pastores, sabe? Então hoje o que eu posso dizer para vocês é uma intercessora da minha vida. Meu pai é um homem de Deus, é um avôzão para as netas, né, que são minhas filhas. Então assim, Deus me mostrou que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu pude viver dentro dos meus familiares o verdadeiro perdão. E qual é o verdadeiro perdão? De não lançar no rosto. Sabe, hoje eu vejo meu pai nunca lançou no rosto da minha mãe o que eles fizeram durante esses 10 anos. E eu pude ver, sentir e presenciar. E hoje eu ministro para mulheres isso. Eu falo, o verdadeiro perdão é você colocar uma pedra. E perdão não é sentimento, é decisão. Então eu não preciso sentir para perdoar. Eu lembro que quando eu perdoei minha mãe, foi num encontro com Deus, eu tinha uns 12 anos, eu tinha nojo, sabe, pastora? Só de eu lembrar dela, eu sentia cheiro de cigarro, porque ela fumava, né? E eu sentia o cheiro, sim, né? E nossa, e quando eu sentia o cheiro, eu tinha ânsia de vômito, sabe? Eu lembrava. E aí, eu lembro que eu tinha 12 anos, eu lá no encontro, o Senhor falou, perdoa sua mãe. Eu falei, não, o Senhor não tá entendendo, ela que me abandonou. Senhor, perdoa. Foi quando eu entendi, eu falei, meu Deus do céu, mas eu não consigo. E aí o Senhor falou aquela palavra pra mim, que o querer e o efetuar, quem faz é Ele. Que eu só precisava decidir que ele ia fazer o efetuar em mim. E eu falei assim, eu não consigo, mas eu quero. E eu lembro que eu falei naquele dia, eu perdoo. Quando eu saí do encontro, a primeira pessoa que eu queria ver era a minha mãe. Então hoje assim, eu amo ela, sabe? E entendo hoje como mulher por que aconteceu isso. Mas eu peguei essa dor, né, de algo e o Senhor me fez encontrar um propósito. E hoje o nosso trabalho ministerial, a maioria é com crianças, né, e com 9 anos eu dizia, um dia eu vou ser mãe de todas as crianças que não tiveram mãe. Olha só, né, algo que foi um sofrimento, foi uma dor, se tornou uma bênção na vida das pessoas, que está no seu coração e você é comprometida com isso, e aí a sua dor cura outras pessoas, a sua dor foi uma cura. E hoje cura outras pessoas que vivem isso, né? E que precisam sair desse cativeiro, desse lugar. Porque o perdão do Senhor é para refrigério, né? E para você viver essa liberdade que não é da culpa. E de uma situação que tá muito mais comum do que possa se imaginar. Muito aí se estende isso, que é o livro que... Órfãos dentro da igreja, órfãos, né, dentro de famílias, órfãos de pais. O primeiro livro que eu escrevi é o Naturalmente Órfãos, Espiritualmente Filhos, que fala sobre a cura, né, da paternidade, a revelação de Deus, né, como um pai. Porque o que acontece, quando a pessoa ela não tem essa revelação, ela vê Deus sempre como um... Ai, eu vou pra igreja porque senão ele vai me matar, eu tenho que servir a Deus, senão eu vou pro inferno. Sempre tem aquela... Ele vê um Deus como muito distante. E você vê isso até na oração. É difícil você ver alguém chamar paizinho, meu pai, porque é um relacionamento de intimidade. Eu lembro que uma vez, eu tenho uma amigas gêmeas, né? Eu tava lavando louça e uma veio se prontificou a me ajudar a lavar. E aí a outra não veio. Demorou muito, ela chegou comigo e disse, eu não sou mais sua filha. Eu falei, filha, por quê? Ela falou, você não me ama mais. Eu falei, minha filha, para com isso, que você tá falando isso. Porque só a Melissa lhe ajudou a lavar a louça. Eu não lhe ajudei. Naquele momento eu falei pra ela, filha, você não precisa lavar a louça pra mim te amar. Você não precisa lavar a louça pra ser minha filha. Você é minha filha. Naquele momento, e foi quando eu tava escrevendo o livro, o Senhor me deu uma chave naquele dia. Ele falou, você não precisa fazer pra ser minha filha. Você não precisa fazer para ser aceita. É um direito que já está entregue. Eu te amo, Mayara. Você é minha filha. Você faz porque você resplandece a minha paternidade. Então hoje eu vejo muitas pessoas se perdendo, fazendo coisas que Deus não pediu para elas fazerem para serem aceitas, porque isso é uma das características da orfandade. O perfeccionismo. Busca sempre fazer para ser aceito, porque já foi rejeitado. A prova tanto que todo órfão que ele chega no asilo ou no abrigo, a primeira coisa que ele faz é querer fugir, porque ele não se sente pertencente àquele lugar. Então, a rejeição faz exatamente isso. As pessoas sentirem, sabe, esse abandono. E foi quando surgiu o segundo livro, Órfãos Dentro da Igreja. Porque o que eu percebi, através da palavra,
o irmão do filho pródigo. A Bíblia fala que ele estava com Deus, com o pai, perdão, ele estava com o pai, ele andava com o pai, ele era obediente ao pai, ele fazia tudo que o pai mandava, mas ele não conhecia o pai como um pai. Então a gente vê pessoas dentro da igreja que estão obedecendo aparentemente, estão no mesmo lugar que o pai, né, estão cumprindo deveres, mas que ainda não tem a revelação da paternidade de Deus. Porque quando há revelação, há liberdade. Eu não vou fazer porque ele vai me punir. Não, porque eu amo ele, eu obedeço. E obedecer não é pesar. Quem ama o pai não é. É privilégio. Que privilégio nós estamos tendo. Sim. Numa palavra dessa, assim, tão profunda, intimamente, né? Falando de uma maneira onde nós não reconhecemos o Senhor por fazer algo para Ele. Porque o que é que nós poderíamos fazer? Nada, né? Mas sim por quem Ele é. Né, e continuará sendo e haverá de vir, porque essa é a essência do Pai que está presente e já está anunciando que Ele jamais nos deixaria. Sim. Então, nós não fomos colocados em situações dessa para não termos um resgate. É um resgate da parte do Senhor em determinadas situações, porque todo mundo passa por rejeição. Passa, com certeza, né? É bem difícil uma pessoa não ter passado pela rejeição. E lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós éramos forasteiros, mas o Senhor nos chama para fazer parte da família dos santos. Então o Senhor criou o homem e a mulher, Deus criou a igreja para ser a família de Deus na terra. Então o que nós percebemos? Quando o irmão do filho, quando o filho pródigo ele retorna, o irmão que era para celebrar, o irmão que era para fazer uma festa, ele fica enciumado. Então, toda a orfandade, ela vai causar rivalidade, ela vai causar competição. Porque a pessoa vai ver o próximo como alguém rival. Não, eu não posso deixar ele pregar, eu não posso deixar ela cantar, eu não posso dar oportunidade para ela, porque senão ela vai sobressair a mim. Quando, na verdade, todos nós somos filhos e cada um tem uma porção. Isso é importante, esse ponto que você está colocando, sabe por quê? Porque uma posição que as pessoas se colocam. Agora você falou tudo, né? Posição. De comportamento que é comparativo, só que tem uma raiz de rejeição. Orfandade. Né? Orfandade. A orfandade, eu digo pra você, quando você começou a abrir os meus olhos, e eu comecei a falar isso pro meu esposo, porque eu comecei a perceber isso dentro da igreja. Pessoas que têm a raiz da orfandade, elas são perseguidoras, né? Como aconteceu com o irmão, em vez dele celebrar, de se animar, ele ficou chateado e foi indagar o pai. Porque gerou um ciúme, né? Tipo, eu tô aqui todo o tempo, eu tô servindo todo o tempo. Quando o filho entende que a porção dele, a recompensa dele, não é tesouros, é a presença. Então, ele poderia dizer assim, não, o meu irmão tá voltando agora, mas eu sempre desfrutei da presença. Tudo que é do meu pai é meu. Entendeu? Ele não compreendia, não, né? Não compreendeu. Porque a orfandade faz isso, ela faz a gente sempre ver o outro como uma ameaça. Engraçado, você falando aqui agora, de repente eu voltei lá no princípio, tá, apóstola? Lá em Caim e Abel. Alguém entregou uma oferta. O outro não, né, se sentiu na comparação. Sim. Né, e o Senhor deu ali a disciplina. Aí falou, então a minha oferta foi rejeitada. Peraí. Vou traquinar a perseguição que coube até, né? E no Antigo Testamento a gente vê ainda debaixo da lei. Então, havia ainda um ambiente que ainda não era de paternidade. Mas, através de Cristo, nós temos livre acesso. Então, não é para ter essa competição, essa rivalidade. Nós temos livre acesso. O Senhor, ele não tem filho predileto. Mas tem aqueles que o buscam de verdade, com o coração. Que não buscam para ter as mãos de Deus, mas para estar na presença dele. Então, quando o Senhor começou a ministrar meu coração sobre escrever esse segundo livro sobre órfãos dentro da igreja, exatamente sobre isso, porque quando a igreja, eu falo de um modo geral, nós entendermos isso, nós vamos viver de fato a unidade, que nós não precisamos fazer esforço, porque a Bíblia diz, o esforço é para manter aquilo que já foi liberado para a igreja. Então, o nosso dever, e aí nós vamos entender, poxa, a pastora Eliane não é minha rival, mas ela está fluindo no propósito que Deus deu para ela.
na porção que Deus derramou sobre ela. E a tua porção é diferente da minha, e glória a Deus, porque imagine se fosse todo mundo igual. Então, alguns vão ir, outros vão manter, outros vão estar na intercessão, outros vão só servir os santos, né? Eu sempre digo para as mulheres do Elas por Jesus, eu falo, algumas de vocês, se eu der uma tesoura, um emborrachado, um pincel, vão fazer excelentes molduras, mas se eu der para outras, vão se cortar, né? E vai cortar o emborrachado, e vai estragar, porque não é, e tá tudo bem. Tem umas que são excelentes na cozinha, outras não, mas cada uma tem uma porção. Encaixe, sim. E tem aonde vai funcionar e muito bem para fluir. Mas aí, olha só, né? Porque muita responsabilidade, muitos propósitos, e o Senhor colocou isso no coração, que nasce em, né, uma inspiração, que é essa literatura de Deus, que são os livros. Aí você trouxe agora o Elas por Jesus. Além da responsabilidade, né, de levar essa experiência, esse testemunho, e que hoje desce a muitas comunidades ribeirinhas, Sim. Né, e com esse compromisso de responsabilidade social pelo Instituto, né, Rios, e pela igreja, o ministério, né? Sim. Aí você vem e também recebe de Deus um projeto para cuidar de mulheres. Elas por Jesus. Como é que surgiu isso? O Elas por Jesus nasceu, ele tem a idade das minhas filhas, né? Elas têm 9 aninhos, então foi há 9 anos na maternidade. Minhas filhas nasceram de parto prematuro, elas são milagres de Deus. E lá na maternidade, eu pude ver o quanto as mulheres ainda têm essa questão da competição, né? Da rivalidade. Algumas, meu filho nasceu parto cesáreo, outra de parto natural, um começou a andar com 1 ano, outra com 6 meses meu filho já andava. Eu dizia, gente, cada filha é diferente, né? Cada mulher é diferente. E ali, quando eu pude ver, nesse lugar que elas precisam tanto, né? Minhas filhas ficaram na UCI neonatal, e eu vi ali tanta carência. Eu falei, nossa, em vez da gente ser rivais, a gente precisava se unir. Precisava se unir porque cada um tem uma força aqui. Cada mulher aqui, ela tem um dom, uma porção que o Senhor derramou sobre elas. E nós precisamos nos unir não por uma placa, não por algo pessoal, mas a gente precisa se unir pelo amor maior que nos une, que é o amor de Jesus. E aí eu saí de lá, falei pro meu esposo, nossa, Deus me deu um nome, Deus me deu um projeto de trabalhar com mulheres exatamente a questão da identidade, né, que envolve a paternidade, sobre a cura e delas fluírem, porque imagine, um exército de mulheres unidas, sabe, com o propósito de alcançar. Nosso sonho é a gente fazer caminhada no Outubro Rosa, sabe, para mulheres. A gente vai para as maternidades, nós entregamos fraldas e também ajuda para as mãezinhas. Então, nós vamos também para comunidades ribeirinhas, onde ministramos para as mulheres, porque as mulheres ribeirinhas, elas são muito oprimidas, porque fez 11, 12 anos, é como se ela já tivesse um futuro. Já engravidar, ficar lá cuidando das crianças, ali. E não é. Então, quando nós vamos para as comunidades ribeirinhas, nós falamos para elas, olha, o nosso sonho, né, ter curso técnico nas comunidades, para que elas possam se aperfeiçoar e elas mesmas atuarem. Lá onde nós estamos construindo a base, não tem UBS, não tem nada de hospitalar para eles lá. Então, se alguém passar mal, teve uma vez que uma criança pegou uma picada de cobra, e ela teve que esperar a comunidade fazerem um mutirão lá, levantar um recurso para colocar gasolina na rabeta, e ela ir para Novairão, que é o município mais próximo da comunidade. Ficou em torno de 8 horas, e essa criança com dor, a perna já estava ficando já roxinha, e a médica disse que se ela não tivesse chegado a tempo, ela ia perder a perna, porque não tinha soro na comunidade por não ter UBS. Então, essas mulheres tendo, esses homens tendo recursos, eles mesmos podem atuar porque eles amam lá. É diferente de alguém da cidade ir lá só servir, amém. Mas eles amam, eles sabem como cuidar deles mesmos, do povo, sabe? Então, assim, o nosso sonho ali com a base não é só somente ser um abrigo para crianças, mas que também tenha cursos técnicos, até mesmo, sim, faculdade para eles online, onde eles possam estar sendo, e eles mesmos serem professores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, sabe? Agricultores, de cuidar lá, de imagine, várias plantações, porque graças a Deus a terra ali em Santa Isabel é fértil, né? Dá muitas frutas lá, para glória de Deus. Mas a gente também já foi em comunidades. Escolheu ali? Ela foi um motivo especial? Assim, foi muito de Deus, porque o que acontece? A gente já queria construir um abrigo, só que é tudo
um valor, né? Já tem um valor que a gente ainda não tem barco, então a gente aluga barco pra fazer missão. E a gente chegou, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, amor, a gente vai fazer venda nos cultos de domingo pra gente levantar um recurso pra comprar um terreno em alguma comunidade ribeirinha. E nós fizemos no primeiro domingo, eu acho que a gente não arrecadou nem R$90. Aí eu, meu Deus, Senhor, a causa é nobre, tem propósito, mas amém. Quando foi no segundo, a gente fez, eu acho que foi fricassê com arroz, a gente gastou 150, né, de custo e arrecadamos 175, tipo, R$25 de lucro. Aí eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Aí o Senhor falou, eu não mandei vocês venderem, eu não mandei vocês irem pra fora. Fiquem dentro, me adorem, que eu vou prover, eu vou dar. E aí eu falei com a equipe, me reuni, eu falei, Deus falou claramente pra mim que não é pra gente ir pra fora não vender nada, que Deus vai mandar, então vamos obedecer. E a gente voltou pra dentro, paramos as vendas. E aí quando a gente foi a gente tem a escola de missões, que a escola de missões nasceu com esse intuito, quando eu tava escrevendo o livro também. Eu fui pra uma comunidade de ribeirinha, conheci um rapaz. Esse ano ela startou, né? Foi a terceira edição. Sim. Você tá vendo lá. E aí a escola de missões nasceu exatamente com o propósito de despertar os jovens para servir, através da sua profissão, médico, enfermeiro, né, a missão. Porque muitos chegavam comigo e diziam, mas eu tenho um chamado missionário, mas eu tô fazendo faculdade de Direito. Eu falei, gente, só é alinhar. Eu falei, tem ribeirinho que nem sabe como tirar CPF, que não tem nem documento, sabe? Eu falei, gente, vocês precisam ir pro campo. Vamos, tô ali, sou uma médica, tô trabalhando, mas eu posso dedicar 1 mês, 15 dias ali servindo, sabe? Eu sou um advogado, mas posso estar ali 15 dias, 10 dias oferecendo ali serviço, porque tem ribeirinhos que, infelizmente, pessoas usam de engano, pega documento, recebe a ajuda do governo, recebe ajuda, quando na verdade esse ribeirinho nunca viu um valor. E aí quando chegou... A gente pensa que sim, né? Porque é tanto recurso, tanto fomento e tantas causas. Quando você vai lá, você vê que não... Não chegou a provisão, mas ficou pelo meio do caminho na intenção. Com alguém, né? Infelizmente, a corrupção, né? E aí quando nós chegamos lá, eu lembro que eu conheci a história de um rapaz que ele chegou comigo e ele tremia assim, sabe, pastor? Ele tremia e falava, eu tenho um nojo do meu corpo. Eu tenho um nojo do meu corpo. E aí eu lembro que quando meu esposo não tá perto, né, eu sempre peço pra alguém, alguma intercessora, ficar próximo de mim. E aí eu lembro que eu chamei, fiquei próximo dele e falei, pode falar, filho, o que tá acontecendo? Ele falou assim, o meu pai me vendeu por R$15 pro fazendeiro tal. E falou o nome do cara que morava na comunidade. E a primeira reação que eu tive foi com o homem. Eu tenho nojo do meu corpo. E ele falava, repetia muitas vezes, eu tenho nojo. E agora ele fez com meus irmãos menores. Tenho ódio do meu pai. E eu falei, Deus, meu pai. E aí o Senhor começou a me dar a revelação da paternidade para me orar sobre ele, né? Quando eu comecei a orar, terminou ali, o Senhor curou a alma dele. A gente saiu já denunciando esse fazendeiro da comunidade. Quando a gente chegou, ele olhou pra mim e disse assim... É uma oração que também tem que ter ação, sim, né, apóstolo? Nós já saímos de lá denunciando, né? A gente já sai denunciando. Já ali a gente tem alguns amigos conselheiros tutelar. E quando a gente já sai da comunidade que tem denúncia de abuso, que é muita... É difícil não ter uma comunidade que não tem. É desafiador, sim, né? O mais importante é que o Senhor, ele entrega a missão, mas ele também dá a estrutura com os profissionais, né? Para estarem ali, psicólogos, inclusive, né? Se alguém estiver vendo vídeo, né? Vendo podcast e quiser se unir com a gente. Vem somar nessa profissão, porque nós precisamos, falta... inclusive, quando o abrigo começar a funcionar, né? A gente vai precisar de muita ajuda profissional. Pedagógica, né? De saúde, profissionais da educação, da saúde. Vamos precisar. Né? E nem se preocupar, vou ter que morar lá, não. Não vai ter um casal de missionários que vai morar lá, mas vai precisar desse amparo, desse sustento, né? Inclusive de pessoas. O nosso sonho, em nome de Jesus, é que Deus levante missionários com essas profissões para que fiquem lá, né? Servindo a comunidade. Que bênção. E eu creio, não me vai fazer. Mas aí, voltando ao testemunho para que eu fui incompleto, ele chegou e falou assim, agora que Deus me libertou, eu posso ser um missionário? Aí eu falei, meu Deus, para a escola de missões, né? São valores muito caros, né? Uma escola de missão. Aí eu cheguei, olhei pro meu esposo e falei, vamos ter uma escola de missões do Amazonas? Algo que dê no orçamento e a gente vai fazer uma edição pros ribeirinhos gratuita. Aí ele olhou pra mim, eu agradeço muito a Deus pela vida do meu esposo, por isso que eu digo que Deus não une pessoas, ele une propósito, porque ele verte, sabe, ele não, bora, vamos, é de Deus, e aí ele olhou assim pra mim, ele é de Deus, porque eu tava sentindo isso.
Eu estava assistindo de ter essa escola. E eu falei, então, pronto, a gente vai orar e Deus vai levantar missionários do Amazonas para olhar para o povo do Amazonas, né? Então, a gente saiu de lá já com a edição da escola, para a glória de Deus. Esse ano foi a 3ª edição e foi uma benção, foi 21 jovens, né, amor? O planejamento é o quê? Ele tá aqui pelos bastidores, que ele acompanha, né? Deu tudo certo. Sim, vamos valorizar esse varão, né? Que unido ao propósito tem somado nisso e feito esse trabalho. E aí, nessa organização, a ideia é acontecer 2, 3 vezes ao ano? Porque é uma imersão, né? Sim, são 3 dias de teórico, onde eles aprendem sobre missiologia, o missionário no campo, a igreja local. A gente fala sobre a importância da igreja local, porque muitos missionários estão no campo hoje com depressão, se sentindo abandonados porque eles se auto-enviaram, né? Então não existe missão sem igreja, a igreja é a missão. Para dar o suporte para o missionário no campo, para dar o suporte emocional, físico, espiritual, esse missionário precisa estar ligado a uma igreja que venha estar cobrindo ele, né, nesse sentido. Então, eu comecei a perceber essa enfermidade, né, eu posso dizer assim, nos missionários no campo, justamente por eles se auto-enviarem. Então, é o perigo de todo evangelista, né? A nossa igreja, a gente se move nos 5 ministérios, lá é descrito em Atos capítulo 4, e eu digo que o evangelista, ele tem isso, né, que ele quer auto-se-enviar, né? Ele, meu Deus, tá todo mundo morrendo e o pessoal tá dentro da igreja, socorro. Só que a gente precisa trabalhar exatamente nisso, foi o que Deus ministrou. Né? Porque eu era assim, pastoras, tá lotada a conferência. Eu falei, por que esse povo não vai pra penitenciária? Por que esse povo não vai lá pros abrigos? O pessoal morrendo. E eu chorava. Eu lembro que eu ia pra penitenciária chorando, porque eu dizia, meu Deus, cadê o povo do seminário? Cadê o povo da conferência que não tá aqui? Desperta, Senhor. E foi quando o Senhor falou uma vez muito forte no meu coração. Você não é salvadora. Eita! Meu salvador é meu filho, né? Salvador do mundo, perdão, é o meu filho. Ele já morreu, ele já fez o propósito e ressuscitou e vai vir buscar a igreja. Faz a sua parte. Eita, né? E foi. Nossa, hoje eu ministro para evangelistas, eu digo para eles, quando eu vejo algum assim eufórico, ô filho, ainda não entendeu, calma aí, né? Porque a gente precisa, se eu não sou submissa a ninguém, pastora, o que fez, né, Lúcifer cair lá do inferno? Justamente a independência. Então, nós precisamos estar debaixo de uma liderança, debaixo de alguém. Eu sou pastoreada, eu sou mentoreada, né? Eu tenho minha apóstola que me corrige. Quando eu tô muito assim, ela, calma aí, e aí, como é que tá o tempo com a família? Como é que você tá? Eu, tá assim, assim, assim. E nós precisamos de pessoas para nos direcionar. Daqui a algum tempinho eu trago ela aqui. Ela é a apóstola Priscila. Eu tenho 3, na verdade, né? A apóstola Priscila, que mora em São Paulo, a apóstola Leila e a apóstola Manu, que são de Florianópolis. Muito bem. Elas me acompanham. Agora, tem um diferencial na apóstola Maiara. Ai, meu Deus. O diferencial é que, assim, a formação... Eu falo rápido, né, gente? Nada. Tem formação, né? A apóstola Maiara tem uma formação, né, de teologia, mas ela não para. Ela vai investindo em conhecer mais profundamente, né, ali, com a vida ministerial e missionária e de tantos desafios, mas o certo é que quanto mais conhecer o propósito para o alinhamento, né, corpo, alma e espírito, melhor vai ser o desenvolvimento dos ministérios. E aí chega esse momento. Mergulhou em querer conhecer comportamentos e temperamentos? Foi. Gente, foi incrível, assim, porque, como eu falei pra vocês, né, a minha Mardoqueu foi minha avó, né, meu avô pastor Salles, minha pastora Ildo que está com o Senhor, e minha avó morreu dessa doença, mal de Parkinson, né, então... O Café com Pastora surgiu através da vida dela, porque quando eu falei assim, as pastoras precisam ser cuidadas, né? Porque a pastora recebe toda essa demanda, gabinete, problema, tem que resolver, tem que estar sempre sorrindo, não pode mostrar vulnerabilidade. E eu falei, a pastora precisa de um lugar seguro para que ela venha a ser humana, porque ela é uma pessoa humana como qualquer pessoa, ela sente emoções como qualquer pessoa. E foi quando surgiu o Café com Pastoras, e lá eu sempre digo para elas, né, que ninguém é pastora, que ninguém é bispa, que ninguém é apóstola, que nós somos filhas, podem chorar à vontade, né, pode abraçar tua irmã, se quiser se joga nesse chão, porque aqui ninguém tá para te julgar. E quando aconteceu isso, eu falei, nossa, eu comecei a perceber pessoas espiritualmente indo pra igreja, com a Bíblia, jejuando, sabe? Cumprindo tudo. Porém, eram totalmente desequilibradas emocionalmente. Um exemplo, eram fofoqueiras, falavam mal da vida das pessoas. E eu já ficava, tipo, tem alguma coisa errada. Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vou parecer com Ele.
por que tá tendo esse desequilíbrio? Fora algumas coisas, né? Tipo assim, é muito nervosa, muito agoniada, Sim, muito acelerada, estressada. ou lenta demais. Sim. Tá? Quer dizer, e tem aquela resposta de, eu sou assim. E aí eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Aí foi quando me despertou a questão das emoções. E aí eu já tinha escrevido meu livro, já sabia que algumas coisas já estavam pautadas na palavra, que tudo é a palavra é a resposta para tudo. E aí eu peguei, conheci a Fernanda Boaventura. Uma bênção. Nossa, um amor. E eu trouxe ela pro Retiro para Pastoras. Quando ela veio, que falou sobre os temperamentos, eu falei, meu Deus, é isso, sabe? Que tem importância que nós precisamos compreender como pastoras, né? Ah, tá. Precisa compreender. Não entendi. Os bastidores se movimentam. Gente, os bastidores estão se movimentando. Meu esposo tá me corrigindo, tá, gente? É Efésios 4:11. É uma bênção, tá vendo? Porque, né? Olha, tá se não for um varão desse na nossa vida. Ele é uma bênção, gente. É porque grávida a gente esquece. Tá na palavra, tá? Podem procurar que tá na palavra. Só que a referência eu errei. E aí, quando eu conheci ela, né? Eu me despertou. Eu falei, nossa, porque eu comecei a me compreender, a me conhecer. Por exemplo, eu sou fleumático, meu temperamento é fleumático. Sou sanguínea. Então, eu comecei a entender, eu falei, nossa, por isso que tem muitas coisas que Deus dá pra mim e eu fico... Gente, o mundo tá desmoronando. Eu tô ali, quando o mundo cai ao meu redor, Deus, braços. Aí todo mundo, meu Deus do céu! E meu esposo falava, Mayara, gente, calma, eu vou definir, então, já que vai ter um louvor, né? Vai labaredas de fogo na igreja. E aí eu comecei, e aí ela falou assim, apóstola, vou fazer um curso em julho, em Brasília. Eu queria muito que você estivesse lá, porque vai agregar muito ao seu ministério, porque você trabalha exatamente com o corpo, alma e espírito, né? Você ministra para as mulheres não através da mentoria. Que conseguem fazer esse, sim. Não, você mergulhou mais. E aí a mentoria Até Sermos Uma com ele abrange exatamente isso. Eu falava, Deus, por que essa mulher não consegue romper? Por exemplo, vida devocional. Algumas conseguiam manter certinho, lia a Bíblia toda durante um ano. Aí as outras não, meu Deus, porque eu não consigo. Se eu ouvir um som, eu já me distraio. Se o celular tocar, eu já não consigo mais ler a Bíblia. Ai, e a outra não, eu sou focada. E a que era focada julgava a outra que não era focada. Tu não consegue ler a Bíblia porque é desleixo, é preguiça. E aí eu falei, não. Quando ela disse isso pra mim, eu falei, amor, eu preciso ir. Eu preciso ir porque como é que eu vou passar para essas mulheres algo e vai ser um conhecimento. Olha, só nesse encontro aqui, esse amor, o amor, né, que é o esposo, seu esposo, né? Ele tem participação sempre validando, né? Tem, porque eu já fazer isso. Sim. E aí eu já tava grávida, eu já tava me sentindo meio assim, já cansada. Uhum. E aí ele chegou e falou assim: "Não, você vai, porque isso vai agregar a sua mentoria, você vai ter um respaldo a mais para falar sobre isso". E a Fernanda é bíblica. Ela é muito bíblica. E aí eu peguei e fui. Gente, não me arrependo nem um só dia. Hoje, inclusive, né, preciso vencer isso, que eu tô fazendo um plano de devocional de acordo com os temperamentos. Por exemplo, né? Vai vir novidade aí, sim, então. Ainda tá vindo. Então, tá vindo? Ela não para. Eu teria que ter outro podcast aqui pra falar gente, com ela. Meu esposo, ele fala assim, você precisa escrever, porque essa tua cabecinha tem muita ideia. Mas você precisa escrever. E ele é colérico. Então, eu agradeço a Deus porque ele é colérico e ele me impulsiona. Assim, vamos. Tu ainda não fez? Como é que é? Não só no meu dedinho aqui, rapidinho, tá? Ele vai fazendo a escola de missões, o instituto, a igreja, Elas por Jesus. Ainda falta o café. Tem café com pastoras. E tem a maternidade agora, então, né? Mas ano que vem, pastora, já dizer pra vocês, né, que o Senhor me chamou realmente estar nesse lugar de família, né? Então, de estar em casa. Então, a gente vai cuidar realmente do instituto, desses cursos que o Senhor tá me dando, porque realmente é algo que o Senhor me ainda deu. Tem a vida empresarial que eu tô sabendo que vocês abriram mão aí, que é a parte gráfica, né? Não, a gente alugou todo o nosso maquinário pra, de fato, a gente se dedicar, né? Integralmente aquilo que o Senhor tá nos dando. Amém. Sobre os 5 ministérios e sobre isso, porque o que acontece? Um pastor que ele vai olhar para as ovelhas, né, com o olhar de Cristo, ele vai compreender o temperamento dessa pessoa. Então, por exemplo, se ele colocar à frente um líder de jovens que é fleumático,
ele vai ter que compreender que esse líder vai ser tudo de boa, na paz, tranquilo. Mas ele precisa romper exatamente a procrastinação. Se ele colocar um líder que é sanguíneo, ele já sabe que esse líder vai ser bem empolgado, né? Bem envolvente, muito animado, mas que nos momentos que ficar mais difícil, se ele não tiver amadurecimento, ele vai fugir, né? Se ele colocar um melancólico, se ele der uma palavra pro melancólico, ó, naquele dia eu não gostei, o melancólico já vai... que já some. Eu digo que o melancólico tira até a foto do WhatsApp. Sabe? Porque se você tira a foto do seu WhatsApp... É melancólico. É melancólico. A maioria dos melancólicos fazem isso. Eles tiram a foto. Quando ele sumir, tu já sabe. Ele tá no mundo dele, deixa ele lá, que quando ele se resolver, ele volta. Né? E o colérico é aquele líder que ele já é líder por si só. O que tem que cuidar do colérico é exatamente para ele saber esse lugar de descanso, né? Porque senão ele não quer parar. Ele vai, o meu esposo, eu brinco, né, lá na igreja. Ninguém acredita. Ninguém tá do nosso lado. Ninguém tá apoiando. É disso que ele gosta. Eu fico olhando, pelo amor de Deus, não fala isso. Desafio. Ninguém acreditou. Eu tenho uma palavra. É do contra, então agora que eu vou. É isso. O colérico, ele ama desafio. Vou trazer uma apóstola aqui. Traga, pra ele colocar a versão dele. Não, a gente vai precisar ouvi-lo aqui pra ele poder trazer essa palavra abençoada. Vamos deixar isso na agenda. Pode trazer. Né? Pra poder vir aqui contribuir. Olha, a apóstola Maiara é isso. Ela é a animação na dosagem certa, ela é o equilíbrio e a mansidão, sabe? Na hora oportuna. E ela é cheia de energia e de criatividade do céu. O Senhor coloca no coração dela, ela vai fazendo, sabe? Devagarzinho, Sim. e depois o pequeno se tornou grande. Glória É a Deus. assim que ela é. Essa é a essência da apóstola Maiara. E o Senhor tem usado dessa maneira. E nós recebemos aqui esse volume de utilidade que nós precisamos estar carregando. Você carrega essa porção de fazer alguma coisa para Deus. Então você não põe regras nem põe limite. Ele diz, coloca o pé e ele, né, garante o chão. Porque uma o Senhor vez respalda eu isso. digo para vocês aqui para encerrar, caminhe por fé. Não existe outro meio de um cristão andar se não for por fé. A Bíblia fala que a gente vence o mundo através da fé. É a arma que o Senhor nos deu, né? Então, por muitas vezes eu falava, Senhor, como é que nós vamos? Imagine uma igreja que a gente está em construção, você já foi lá, viu o tamanho, né? A gente está em construção. Construir e continua dizendo, um abrigo. As vão ter LEDs de rios. Sim, eu creio, em nome de Jesus. Construir ali a base, né, que também é a Escola de Missões e o abrigo. E todo mês nós realizamos missões urbanas e ribeirinhas. Então, assim, as pessoas podem olhar e dizer, nossa, vocês são loucos, né? E realmente, andar por fé não é andar na vista natural. Mas foi uma palavra que o Senhor nos deu. Vocês não precisam ter o caminho para começar a dar o passo. Dê o passo e eu crio o caminho, né? Então, assim, foi o que você falou, dê o primeiro passo, foi o que Abraão fez, né? Sai da tua terra, para a terra que eu vou te mostrar. O Senhor não mostrou para ele, só disse, vai. Então, hoje eu quero encerrar dizendo para você, 2024 tá chegando e ouse. Vá, o Senhor nos deu o espírito de ousadia, não foi de medo e nem de covardia. Então vai, você não tá vendo tudo, tá dizendo não? Deus não precisa de ambientes favoráveis para ele ser Deus. Ele é soberano, ele abre porta onde não tem e cria existência aquilo que não existe, porque ele é Deus. Que palavra tremenda, não é? Nós não precisamos esperar sermos aprovados por pessoas para então fazermos aquilo que o Senhor ordenou na terra. Essa é a verdadeira missão. Essa é a verdadeira mensagem do reino. Faça alguma coisa e tudo que ele colocar no seu coração, dê o primeiro passo. Ele vai te ajustando, ele vai te alinhando, ele vai aperfeiçoando, porque ele é o dono da obra. Sim. Então que você receba essa palavra de paternidade. Você que está vinculado a um sonho, um projeto que está lá guardado, reservado, faça ele acontecer dando essa certeza ao céu, que você não tem medo e que você não tem espírito, né, de rejeição. Você já superou, libere perdão. A palavra de hoje foi tão tremenda. Libere perdão a quem tenha feito algo para você. Seja amável com quem ainda precisa conhecer um pouco mais da presença de Deus que você reflete. Seja ousado naquilo que ninguém está acreditando, mas o Senhor deu para você. Vai lá, seja ousado, porque o Senhor te aprovou primeiro antes de qualquer homem na terra. E Ele é um Deus que cumpre o que promete. Ele não é homem para que minta e nem assim, né, volte atrás. Ele muda de ideia, muda, sempre para nos abençoar. Se você se posicionar, recebe essa palavra no seu coração e eu fico aqui muito grata, né, pela alegria em recebê-la. Glória a Deus, e assim pastor. recebermos de Deus, né, palavras fluindo do seu coração. Que cada um que aqui ouviu possa despertar
para esse tempo Amém. de mudança, Sim. né, no seu Eu temperamento. creio muito que 2024 é o tempo da separação, daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem. É o tempo dos Davi sair de estradas malhadas, sabe? Dos que estão no anonimato. Deus está trazendo para fora para expor, porque chegou a hora, sabe? Deus, ele não procura aparência, mas essência. Então eu digo para vocês, nesse lugar de paternidade é onde a gente tem a revelação de quem Deus é. E à medida que eu tenho a revelação do meu Pai, eu vou ter a revelação do meu propósito nítido, que é resplandecê-lo, né? Então eu não vou querer nada aquilo que não é para mim. Eu vou querer o que o meu Pai tem para mim. E tudo para glorificar o nome dele. A caminhada se torna leve, o ministério não fica fardo e nós caminhamos debaixo de uma palavra: obediência. Amém. Então fica com essa semente do céu para o seu coração. E eu te vejo no próximo episódio, que sempre tem uma convidada especial para derramar, transbordar Amém. sobre as nossas vidas. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.